Boa tarde, gente. Dando continuidade ao capítulo que trata sobre cálculo de pH e de pOH, a gente vai ver hoje o comportamento de sais gerando um meio ácido ou um meio básico, tá? E para conseguir entender como que o sal ele pode deslocar o equilíbrio formando um ácido ou uma base, a gente vai utilizar o conceito de autoionização da água, né? A gente sabe que a água autoioniza liberando H+, e OH- na mesma proporção, e o conceito de ácido e base de Bronsted-Lowry, tá? A gente vai ver que em algum momento a água ela pode reagir com o cátion ou o ânion liberado por esse sal, e essa água ela pode se comportar como ácido ou como base de acordo com a situação. Tá? Então são os dois conceitos, a autoionização da água e ácido e base de Bronsted-Lowry. Primeiro conceito básico em relação ao sal. O que é um sal? É um composto que em meio aquoso dissocia, liberando um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-, né? Dando aquela ideia de que sal ele é sempre neutro. Tá? Nesse caso, qual vai ser a função da água? Ela vai ter a função de dissociar. Ela vai ter a função de quebrar essa ligação iônica e libertar esse cátion e esse ânion e também estabilizar esse cátion e esse ânion. Dá para perceber que a água ela não aparece no produto. Ela aparece que esse cátion está na forma aquosa e esse ânion também está na forma aquosa, dissolvido em água. Né? Então, exemplos, NaCl, que é um sal. Todo composto iônico, ele naturalmente ele é sólido, porque a interação interatômica é muito forte entre o cátion e o ânion. A água ela vai dissociar, liberar Na+, e Cl-. O NgF2, a água também vai quebrar essa ligação, vai dissociar e formar Ng+2 e 2 mols de F-, porque no meu composto iônico inicial eu tenho 2 mols de flúor. Gente, o que dá para a gente começar a questionar também? Por que esse cátion e esse ânion em meio aquoso eles não vão se encontrar e vai ocorrer um deslocamento do equilíbrio retornando ao sódio, ao NaCl sólido, tá? Então, a gente começa a conversar o seguinte: a água ela não só vai dissociar essa ligação, a água tem um papel também de estabilizar essas cargas. Por um processo que a gente já viu em algum momento, que é um processo de solvatação. Né? O que seria a solvatação? A água, vocês sabem, ela é uma molécula polar, onde o oxigênio mais eletronegativo ele é parcialmente negativo, e os dois hidrogênios menos eletronegativos são parcialmente positivos. Então, o que seria a solvatação? Eu tenho aqui inicialmente o meu retículo cristalino, meu NaCl sólido. A água ela vai quebrar essa ligação iônica, vai dissociar o cátion do ânion, e a carga negativa, no caso o ânion, ele vai ficar rodeado de água, onde a parte positiva vai estabilizar essa carga negativa. E o contrário ocorre com o cátion. A parte negativa da água vai estabilizar o cátion. Então isso é solvatação. É a quebra da ligação iônica e a estabilização das cargas. Tá? Se não houvesse essa solvatação, naturalmente esse ânion ia encontrar esse cátion e ia formar o NaCl. Isso a gente consegue também pensar por que compostos iônicos não são eternamente solúveis em água. Por quê? Se eu colocar eternamente NaCl, uma hora o NaCl vai precipitar, porque eu não vou ter água suficiente para solvatar as cargas. O que a gente vai começar a ver agora é o seguinte:
Por enquanto, a água ela só entrou no processo de solvatação, estabilizou as cargas. Mas a água ela também pode reagir com o cátion ou o ânion liberado por esse sal. Tá? A água ela pode se comportar como ácido ou a água pode se comportar como base e eu vou ter um produto final que vai ser uma solução mais ácida ou mais básica. Por exemplo, esse cátion, esse C+, que é um cátion, ele foi liberado por um sal. Então, esse cátion estava ligado com o ânion, ele dissociou, só que esse cátion agora ele vai reagir com a água. Lembra que a água ela auto-ioniza, ela libera H+, e OH-. Com qual parte o cátion vai reagir? Com a parte negativa dessa auto-ionização da água. Ela vai reagir com o OH-. Então, eu vou ter o cátion ligado ao OH-. A auto-ionização da água acontece onde o cátion, o H+, e o OH-, eles estão em partes iguais. Se eu tenho alguém que vai reagir e vai reagir com o OH-, então é natural pensar que vai sobrar H+. Então eu vou ter um meio ácido. Eu vou ter mais presença de H+ do que OH-, porque o OH- reagiu com esse cátion. Tá? Um exemplo. Agora, como que eu vou saber se é o cátion que vai reagir com a água ou se é o ânion que vai reagir com a água? Né? Porque é isso que vai determinar se o meu sal ele tem um caráter ácido ou o meu sal tem um caráter básico. Um sal que é derivado de um ácido forte com uma base fraca, é essa base fraca que vai reagir com a água. Então, eu tenho esse cloreto de amônio, esse NH4Cl-. O NH4 é derivado do hidróxido de amônio. Né? Tem aqui o íon amônio dissociado. E o Cl- é derivado do ácido clorídrico. No final eu vou mostrar uma tabelinha de ácidos fortes e bases fortes. Tá? Mas a gente sabe que esse íon amônio ele é derivado de uma base fraca e esse Cl é derivado de um ácido forte. O que acontece com o ácido forte? Ele é um ácido que ele está praticamente todo ionizado. Então, esse Cl ele está livre em meio aquoso. O que acontece com uma base fraca? Pouco da base está ionizada. Então, é essa base fraca que vai reagir com a água, tá? Então, essa reação de um cátion ou um ânion com a água, a gente chama isso de hidrólise. Então, o íon amônio vai reagir com a água, esse íon amônio vai perder o hidrogênio para a água, eu vou ter a formação da amônia e vou ter a formação do ânion do cátion H3 ou mais, que é o cátion hidrônio. Então, nesse caso, o derivado da minha base, que é o íon amônio, o meu cátion, ele vai reagir com a água, se comportando como ácido, e a minha água vai se comportar como base. Porque o que é um ácido? É alguém capaz de doar H+. O que é a base? É alguém capaz de receber esse H+. Então, olhando o equilíbrio, a minha amônia agora é uma base conjugada e o meu íon hidrônio é o meu ácido conjugado. Então, qual foi a parte da água que reagiu? O H+. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar o H-. Sobrando o H-, eu vou ter um meio mais básico. Então, esse sal em meio aquoso, ele torna o meio mais básico. O que acontece com o Cl-? Como ele é derivado de um ácido forte, ele não vai reagir com a água. Então, essa reação não ocorre. Ela simplesmente está
ionizada. Ela está na forma de Cl-, porque é derivado de um ácido forte. Bom, então, resumindo, o que eu tenho? Eu tenho um sal onde o cátion é derivado de uma base fraca, o ânion é derivado de um ácido forte, eu vou dissociar ele em água. Então, eu vou ter o íon amônio e o Cl-. Esse íon amônio ele vai reagir com a água e vai formar a amônia e vai formar, por consequência, o H3O+. Esse H3O+, nada mais é do que a água se tornando mais ácida, tá? Então, o meu pH final vai ser menor que 7. Então, um pH ácido. Vamos lá, agora eu tenho um sal de um ácido fraco e uma base forte. Então, eu tenho aqui o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, em meio aquoso, ele vai liberar o Na+, e o íon bicarbonato, né? Esse HCO3-. Sódio derivado de uma base forte. O bicarbonato é derivado do ácido carbônico, que é um ácido fraco. O ácido fraco ele vai reagir com a água, né? Nesse caso, a água ela vai se comportar como um ácido, porque ela vai liberar hidrogênio para o meu ânion bicarbonato. Eu vou ter a formação do ácido carbônico mais a formação de OH-, porque qual vai ser a parte da água que vai interagir com o meu ânion, nesse caso? Vai ser o H+. Então, o que vai sobrar é o OH-. O que acontece com o Na+? Como ele é derivado de uma base forte, ela não vai reagir com a água, né? Ela vai estar simplesmente solvatada. Então, resumindo, eu tenho bicarbonato, sódio, derivado de uma base forte. O íon bicarbonato é um ânion derivado de um ácido fraco. Em meio aquoso, ele vai dissociar. Eu vou ter Na+, mais o ânion bicarbonato. Esse ânion bicarbonato ele vai reagir com a água, formando o ácido carbônico e, por consequência, a liberação de OH-. Então, eu vou ter um pH maior que 7. Vou ter um pH base. Se um sal forte reage com a base forte, eu vou ter o Na dissociado, que não vai reagir com a água, e eu vou ter o Cl dissociado, que não vai reagir com a água. Então, se um ácido forte reage com uma base forte, eu tenho no final um sal neutro. Tá? Então, o que vai acontecer? Ela simplesmente vai dissociar e a água ela vai simplesmente solvatar. A água não vai reagir com esse cátion nem com esse ânion. Tá? E aí, gente, o que é necessário para saber se um sal ele tem um caráter ácido ou um caráter básico? Se esse sal ele é derivado de um ácido forte ou é derivado de uma base forte. Se é derivado de um ácido fraco ou derivado de uma base fraca. É isso que vai determinar o caráter final desse ácido. Então, gente, tirando esses ácidos, que são os ácidos fortes, qualquer outro ácido vai ser considerado fraco. Base derivada da família 1A ou da família 2A são bases fortes. Qualquer base diferente dessa, por exemplo, uma base derivada da família 3A, ela vai ser considerada uma base fraca. Tá? Então, levando em conta essa tabela, não quero que vocês decorem essa tabela, para que vocês entendam como que eu posso produzir um meio básico a partir de um sal ou um meio ácido a partir de um sal. Tá? Mas a gente vai ter que usar essa tabelinha. Galera, então essa foi a aula de hoje e até mais. Beijinho.